Olá, um prazer muito grande, seja muito bem-vindo, professor Luiz Ulbricht, e eu estarei acompanhando a sua jornada, essa caminhada linda neste tão sonhado, finalmente saiu, Cefaz Distrito Federal, e a disciplina de Tecnologia da Informação. Ela nos apresenta neste edital um grande desafio, porque ela é gigantesca. Apresenta os conceitos recentes, muito cobrados nas cobranças da área fiscal, e ainda aquela cobrança um tanto quanto histórica de conceitos de noções de informática, tudo junto, no mesmo pacote. E nós precisamos ser, em caráter de reta final, extremamente incisivos, extremamente práticos em nossa abordagem. Começaremos pelo primeiro item do nosso edital, que versa sobre conceitos de hardware e software. E o primeiro grande conceito que eu preciso que você tenha em mente é a definição clara, exata de um computador. Luiz, mas computador eu tenho em casa, tenho um, aliás, tenho dois, talvez até três, e eu vou brincar com você que muito provavelmente você tenha 10, 20, talvez 30, porque o conceito de computador em si, e quando nós estudarmos para a nossa querida banca CESP, é fundamental que você tenha muita clareza em relação aos conceitos. Ela é uma banca conceitual, ela é uma banca acadêmica, ela não cobra por aquilo que acontece no dia a dia, ela cobre pela essência do conceito. Conceitualmente, um computador nada mais é do que uma máquina, do que um equipamento, e é importante nós começarmos a definir essa nomenclatura, esse vocabulário, porque uma vez que a CESP não cobra por decoreba em hipótese alguma, muitas vezes ela inventa o seu próprio vocabulário na prova, com palavrinhas que não são tão assim conhecidas, mas que aparecem justamente para verificar se você de fato entendeu. Às vezes pode aparecer até mesmo um dispositivo. É simplesmente um ser que realiza uma tarefa muito importante, que tecnicamente nós chamamos de processamento. E processamento é uma palavrinha que a gente usa muito no dia a dia. Provavelmente você tem até na sua cozinha aquele processador de alimentos, não tem? Você insere um determinado alimento, aperta um botão e alguma coisa acontece. E em um computador, o efeito é exatamente o mesmo, só que a diferença é que ao invés de nós inserirmos uma fruta, um legume, o que nós estamos inserindo, a nossa grande matéria-prima, é aquilo que nós chamamos de um dado. Um ou mais dados vão ser inseridos nessa máquina, nesse equipamento, e alguma coisa vai acontecer. Lá no processador de cozinha, nós tínhamos uma série de possibilidades. Você corta, fatia, tritura, e aqui também, só que com dados nós realizamos uma operação aritmética, às vezes a gente classifica, ordena, coloca para cá, coloca para lá. Não interessa muito a natureza da sua manipulação. O que importa, de verdade, é que tanto na cozinha quanto no computador, o que acontece é uma grande transformação. Aquilo que entra, ele é transformado durante este processo, e aquilo que é apresentado como resultado na sua saída é o que em informática, em tecnologia da informação, nós chamamos de informação, o resultado desse processamento. É bem verdade que para esses dados entrarem, nós precisamos caracterizar dispositivos que permitam esse ingresso, chamamos de um mecanismo, um dispositivo de entrada, como por exemplo um teclado que nos é aqui apresentado. E é natural para que estes dados possam ser apresentados na saída, nós tenhamos mecanismos, dispositivos de saída,
como por exemplo aqui o nosso monitor. E se nós compararmos esses dois grandes conceitos, dado e informação, nós vamos verificar que eles significam exatamente a mesma coisa. São sinônimos, apenas separados por essa condição de tempo. O dado acontecendo antes e a informação depois. O dado sendo passado, a informação o futuro desse grande mega evento que acontece no meio do caminho, que nós chamamos de processamento. E em essência, processar dados é isso que define um computador. Vários carinhas no dia a dia que nós encontramos o fazem. Uma calculadora, um elevador tem embutido certamente ali dentro um computador, porque você aperta um botão, entrada, há um processamento, o computador se desloca conforme a sua orientação, e inclusive como saída determina onde você de fato deve sair, o andar que você deseja. Você encontra em TV, você encontra em caixa eletrônico, você encontra em micro-ondas, você encontra... E é esse o conceito que a CESP leva à prova. O mais amplo possível, simplesmente um computador definido como um ser que processa dados. Bacana? Agora, naturalmente, durante as questões, nomes vão ser citados e a gente pode ter citado, por exemplo, o nome de um mainframe, o nome de um desktop, aquele carinha que a gente coloca em cima da mesa, porque em informática, em tecnologia da informação, a nomenclatura que a gente usa é muito da experiência do usuário no seu uso diário da tecnologia. E em inglês, ó, um cara que vai no topo de uma desk, de uma mesa, foi batizado como um desktop. Nós podemos encontrar questões que mencionem um notebook, um ultrabook, que em relação ao notebook é aquele que apresenta uma conotação de ser mais fino, e ele é mais leve, por isso, e por ser tão mais fino e mais leve, não tem tanto espaço assim interno para elementos tradicionais, como por exemplo uma unidade de CD, que não entra nesse caso, um HD tradicional, que não entra nesse caso. Nós podemos ter a menção de um tablet, um computador condensado na forma de um tablet, um smartphone, um telefone que se tornou inteligente por funções computacionais. Não importa. Qualquer menção na prova de qualquer um destes nomes, você simplesmente o trata como sendo um computador, porque de fato é, e isso resolve a nossa vida. Luiz, mas não tem algum momento assim onde eu tenha que me preocupar com a diferença? Ah, sim, existe de fato quando nós estamos criando uma diferenciação em relação ao seu porte, em relação àquilo que nós determinamos em TI como o tamanho, a capacidade. E nesse sentido, nós vamos ter três grandes distinções. Nós vamos evidenciar um mainframe como um grande computador, um computador de grande porte. E aqui é muito importante que a gente estabeleça desde já o princípio que a CESP utiliza para atacar questões de prova. Mainframe é um nome super antigo usado em tecnologia da informação, que hoje, se nós formos verificar, a gente praticamente só encontra em museus. Você vai visitar um museu, você vai fazer isso muito depois da sua posse, você passeando enxerga um super monstrengão, aqueles Frankensteins tecnológicos. Você olha um cara assim do Arco da Velha e está escrito lá embaixo, mainframe. E aí fica na nossa cabeça a impressão que mainframe é um computador antigo, quando na verdade os antigos sempre eram mainframes, os novos podem ou não ser. Mainframe significa computador de grande porte. E aí entra a maldade. Imagina uma questão CESP na prova colocada, ela já o fez algumas vezes, assim, um mainframe é um computador de baixa capacidade de processamento. Se eu pensar no dia a dia,
naquilo que eu enxerguei no museu, naquilo que eu olhei na plaquinha e vi, "Xiii, esse mainframe é antigo, olha a capacidade de processamento, é um horror." Na prova eu vou dizer que não, o mainframe não tem capacidade nenhuma. Mas se eu olhar para o conceito, a luz do conceito é teórica sim, a gente vai verificar que mainframe é um computador de grande porte. E se ele tem grande porte, ele tem tudo grande. Grande capacidade de processamento, grande capacidade de armazenamento. E é isso que nós precisamos levar para a prova. Depois disso, nós temos a ideia de computadores que estabelecem um porte para uso diário, dia a dia, pessoal. É daqui que vem aquela ideia que nós chamamos de um PC. Principalmente os desktops, os PCs, personal computers. E esses PCs ganham essa ideia de poderem ser usados para tarefas mais cotidianas, mas nós começamos, a partir do notebook, já a inaugurar um terceiro segmento. O notebook está bem nessa etapa de transição, onde nós começamos a viver o mundo dos portáteis, uma computação móvel. E esses computadores que são portáteis, diferente dos desktops, que ficam presos em uma estação de trabalho, permitem que você desfile ao seu bel prazer por aí, continuando com a sua atividade computacional. Isso é extremamente importante quando falarmos sobre redes de computadores e internet, ao contrário de um desktop que fica parado. Presta atenção que, se nós discutirmos especificamente numa questão sobre capacidade, nós estamos discutindo sobre essa particularidade. Do contrário, qualquer questão precisa simplesmente utilizar esse nomezinho específico como se fosse o termo genérico. É, de fato, um computador, e eu não me preocupo absolutamente com isso. Ok? Mas sim, muito mais importante, muito mesmo, do que nós falarmos sobre o conceito de um computador em si, é nós olharmos para um sistema computacional como um todo. E toda vez que nós olharmos para TI, nós vamos olhar para essa palavrinha com um carinho enorme, sistema, que não é uma palavra empregada especificamente em TI, é utilizada em vários outros cenários, mas que em qualquer momento da nossa vida denota simplesmente a ideia de um conjunto de várias partes, vários participantes, vários componentes, que atuam em equipe, vai time, de maneira integrada, mas que quem olha do lado de fora, quem não está preocupado com esses detalhes de implementação, vai enxergar todo mundo como se fossem um único elemento. Se estabelece uma visão de uma coisa só. E se eu disser para você assim do tipo sistema econômico brasileiro, sistema respiratório do corpo humano, você percebe que tem várias coisas inseridas no contexto, mas quem está do lado de fora não tem muito interesse em criar essas distinções. E na própria área de TI a gente tem um conceito bastante evidente. A gente usa o conceito de sistema operacional e já já nós vamos conversar sobre ele. Pensa comigo só um minutinho assim e tenta lembrar do nome de um. Lembrou? Hã? Qual é o nome de um sistema operacional? Windows, Linux, Android. Nota que nós estamos falando de coisas no singular, mas que na verdade nós deveríamos estar falando de plural, porque o sistema é composto de várias coisas. No entanto, para quem está do lado de fora, é ou Windows, ou Linux, ou Android, porque nós não estamos preocupados em caracterizar toda essa galerinha. Mas na sua prova, a ZESP vai estar interessada em caracterizar quem são os componentes. E nesse momento, nós precisamos nos dar conta que em informática, sempre, invariavelmente, mesmo, sempre mesmo, nós vamos encontrar presentes três tipos de elemento e não tem como você conceber um sistema onde não estejam presentes esses três tipos.
nós vamos encontrar elementos que nós chamamos de hardware, que denotam tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que você toca. Nós vamos ter os elementos que, em contraposição, são a parte de software, no campo das ideias, a parte que é lógica. Nós usamos um termozinho mais moderno para nos ajudar, tudo aquilo que é virtual. E nós não podemos esquecer que sempre se faz presente a importantíssima, fundamental participação humana que nós denotamos como o people, o povo em inglês. E o peopleware estabelece todo o vínculo de participação de um usuário, de um programador, de um gestor. Quando nós falarmos sobre governança de TI, um envolvimento enorme de peopleware com a área tecnológica, e nesse momento fica fácil, evidente nós pensarmos sobre hardware, software e peopleware, sempre presentes. E eu vou fazer só um testezinho básico, só básico, para ver se você entendeu. Vamos lá? Pensa comigo. Monitor. Hardware. Você toca, dá até para abraçar. Word. Ah, o Word é um software. Luiz, mas quando eu comprei o Word, ele veio com um CD. Eu toco no CD. E isso é importante, porque é meio óbvio que o software ele não pode ficar solto no ar. Ele precisa de uma morada, de uma residência. E o CD é a mídia, é o meio pelo qual nós armazenamos esse nosso software. E nós então vamos verificar que o CD é um elemento de hardware, mas o Word é um elemento de software. E um teclado? Lindo! Hardware e um teclado virtual. Você percebeu? A palavrinha virtual já entrega o jogo. É software. E o técnico da NET que vai na sua casa resolver o seu problema quando você está sem Wi-Fi. E aí a gente consegue naturalmente enxergar os nossos três elementos. Mas quando nós colocamos esses elementos em perspectiva, a gente acaba criando um efeito em camadas. É muito normal em TI nós estabelecermos ideias em camadas. E aqui nós temos três grandes níveis, três grandes camadas, onde a gente coloca lá em cima, porque nós nos achamos, né? O grande efeito dessa sociedade, a high society dessa sociedade somos nós, o peopleware, nós nos colocamos lá em cima. A gente diz que a ralé das máquinas fica lá na parte de baixo. E aí a gente coloca o hardware como último nível, digamos assim, nessa perspectiva. E é óbvio que no meio do caminho, entre o people e o hardware, fica essa nossa camada que nós chamamos de software, que a gente acaba não dando muita menção, mas seria de um médio nível. E aqui, presta atenção comigo, nós começamos a perceber que a CESP ela adora brincar com esses conceitos. Na hora da prova, ao invés de nós falarmos sobre hardware, ela vai entrar na prova com algo do tipo baixo nível. Quando ela vai se manifestar a respeito do usuário, algo do tipo de alto nível. E se eu perguntar a você se um mouse é um elemento de baixo nível, o que você responde? Certo ou errado? E a gente vai perceber que a pergunta é a mesma. Eu poderia perguntar se ele é um elemento de hardware, mas a CESP não gosta disso. Ela gosta de estabelecer, de alguma forma, a ideia de que se você decorou, não vale. Você tem que ter, de fato, compreendido a nossa matéria. Ok? Mas sim, nessa nossa ideia de alto nível, baixo nível, nós vamos ter perguntas que são derivadas. E quando nós falarmos sobre programação, por exemplo, um programa, e esse programa é o software, é a ideia daquilo que é desenvolvido, ele denota uma tarefa computacional sendo executada por um programa. Para ser um pouquinho mais moderno, em smartphones a gente gosta de falar de apps.
aplicativos, é a mesma coisa, e se nós quisermos ser um pouquinho mais técnicos, nós vamos usar um termo chamado de processo, que também significa o mesmo. Quando nós queremos fazer menção a esse programa, se ele foi desenvolvido lá em cima por um programador de nível mais próximo ao usuário, a gente vai dizer que a gente fez uso de uma linguagem de programação. Linguagem é aquilo que é usado para desenvolver um programa em uma linguagem de alto nível. Agora, se nós fizermos isso lá embaixo, quase que escovando bits, a gente vai dizer que está usando uma linguagem de baixo nível ou de máquina, para justamente fazer menção a essa ideia de hardware. Ok? Mas sim, presta atenção comigo. O que acontece é, nós temos o usuário, nosso peopler, fazendo uso de um computador e geralmente ele faz uso de mais de um software, porque nós estabelecemos os nossos sistemas computacionais com uma ideia de serem multitarefa. O que isso significa? Várias tarefas podem ser executadas ao mesmo tempo. Mais que isso, os nossos sistemas operacionais também são declarados como multiusuários, o que significa que mais de um usuário também pode fazer uso desse sistema ao mesmo tempo. E é por isso que muitas vezes a gente encontra dentro do Windows aquele usuário chamado de admin, só para lembrar, tem mais de um aqui, cuidado, use com respeito e moderação. Mas um usuário qualquer, é natural, ele começa a abrir vários programas. Duplo clique no Word e o Word abre na sua frente. Duplo clique no Excel e o Excel abre em outra janela. Duplo clique no Google Chrome, duplo clique no Candy Crush. E esse negócio começa a crescer, crescer, crescer. E você começa a enxergar vários softwares ao mesmo tempo presentes dentro de um sistema. O problema é que quando nós olhamos para os elementos de hardware, a gente não vai encontrar este mesmo número. Nós vamos encontrar um de cada. Você tem um computador com apenas um teclado, com apenas um mouse. E esses programas estão sendo usados ao mesmo tempo. Se você tiver, por exemplo, mencionando o nosso edital, um editor de textos, vamos chamá-lo de Word, e mencionando o nosso edital, um navegador, vamos nominá-lo como Google Chrome, e ainda mencionando o nosso edital, um aplicativo de correio eletrônico, como por exemplo um Outlook, você tem 3 janelas abertas ao mesmo tempo, mas quando você estiver teclando, como é que a gente sabe se isso vai parar na janela do Word, ou vai parar na janela do Google Chrome, ou de repente nós estamos escrevendo um e-mail no Outlook? Isso dá briga. E para resolver essa briga, para que não haja esse conflito, você precisa de alguém que lhe dê segurança. Você precisa de alguém no meio do caminho que faça esse gerenciamento, que assuma para si esse papel de gerente. E é aí que entra em cena um outro software. Presta atenção comigo, ele se encontra também na camada de software, de igual forma, só que ele atua criando uma espécie de base, uma espécie de plataforma, uma ideia onde os outros programas, os outros aplicativos vão estar rodando sobre ele, rodando é um termo que denota execução, e usando dos seus serviços para resolver todos esses conflitos. Quando nós questionamos quem é esse nosso amigo, nós só precisamos nos dar conta que ele está fazendo tudo nesse nosso sistema. E se nós quiséssemos ser assim, de alguma forma, bem práticos na prova, a nossa definição é bem simples. Nós estamos falando do sistema, porque ele é composto por um conjunto de vários programinhas que nesse momento está realizando a operação deste computador. Ele é o sistema que opera.
e nós o batizamos, então, naturalmente, como um grande sistema operacional. Muito prazer, esse é o nosso gerente. É óbvio que a prova jamais vai perguntar: um sistema operacional é um sistema que opera, certo ou errado? E nós precisamos então usar um linguajar um pouquinho mais robusto, um pouquinho mais técnico para descrever quais são as suas funções. Então verifica comigo que toda vez que nós estamos falando de um software, toda vez que nós estamos falando de um aplicativo, e para criar essa distinção, justamente nós dizemos que este é um software de aplicação. Este software de aplicação, ele é responsável pela execução de uma tarefa específica. Se eu perguntar a você, quem é o software responsável por editar textos? O que você me responde? O editor de textos. Eu posso editar um texto usando o Outlook? Alguém poderia dizer: ó, Luiz, cuidado, é CESP, esse pod e é verdade, e com a CESP a gente tem que cuidar muito com esses pods, mas em essência não é o software projetado para edição de textos, ele até tem características de edição de textos, mas o grande objetivo do Outlook é ler e escrever e-mails, ele é um gerente de e-mails. Se eu perguntar a você qual é o software que você usa para navegar, você vai me responder: o navegador. E eu não poderia utilizar o WhatsApp para fazer navegação, porque quem faz navegação é Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox e Edge, que são os programas que foram especificamente desenvolvidos para a realização dessa tarefa. Mas, se você necessitar de uma tarefa que não seja específica, que seja genérica, uma tarefa onde todos esses programas necessitem de verdade, por exemplo, usar o mouse, Word usa o mouse, Google Chrome usa mouse, Outlook usa mouse, todo mundo usa mouse. Então essa tarefa não precisa ser desenvolvida, e de fato não é, pelos programas específicos. Ela vai ser desenvolvida por este programa que cria uma grande base para que todos os outros programas possam fazer uso dessa base constituída. E isso fica bem fácil quando nós começamos a olhar, por exemplo, para atalhos de teclado, algo que você vai ser bastante cobrado nessa primeira parte dos nossos estudos. Quer ver só? Qual é o atalho do Word para você colocar um texto em negrito? Me conta. Hã? A gente vai aprender, não se preocupa. Vamos chegar lá na frente à conclusão que é Ctrl N. Fazendo spoil, os atalhos do Word falam português. Ctrl N de negrito. Agora, qual é o atalho do Word para copiar um texto? Hã? Ctrl C, naturalmente. Só que se nós pararmos para olhar, esse atalho não é do Word. Esse atalho é do Windows, porque a mesma pergunta pode ser realizada quando nós estivermos falando do Writer, que é um outro editor de textos, o Writer, para fazer negrito. Já não é mais Ctrl N, ele vai ter o atalho dele, que é Ctrl B de bold. Agora, qual é o atalho para copiar no Writer? Vai ser o mesmo Ctrl C, porque copiar não é uma tarefa específica de cada programa, ela é genérica, que é entregue a todos os programas do universo. Para copiar no Google Chrome, Ctrl C. Para copiar no Adobe, Ctrl C. Para copiar em qualquer lugar, Ctrl C, porque é assim que se estabelece uma base. E nesse sentido, as tarefas do sistema operacional são tarefas absolutamente genéricas que estabelecem para todo o sistema uma condição de gerenciamento de todos os seus recursos. É ele que gerencia todos os recursos de hardware, processador, memória, disco, impressora. É ele que gerencia todos os conflitos de software. Quem é que está recebendo aquilo que está sendo teclado nesse momento? Quem é que está pronto para realizar uma impressão? E é ele que cria uma interface para que esse usuário
repasse adiante as suas instruções. Tarefa específica de um aplicativo, de um software de aplicação. Tarefa genérica, básica, para criar esta distinção, nós chamamos o sistema operacional de um software de base ou de um software básico. Legal? Agora, se você comprar uma impressora, quem é que vai gerenciar essa impressora? Me conta. Hã? É o sistema operacional. E se você comprar um HD novo externo, quem é que vai gerenciar? É o sistema operacional. Só que o problema é que nós tradicionalmente fazemos uso de sistemas operacionais que são absolutamente consolidados no mercado, em qualquer plataforma computacional. Eu posso perguntar a você qual é o computador que você tem em casa, e você poderia responder Dell, Positivo, HP, Samsung e uma infinidade de fabricantes. Mas e o sistema operacional? Quase todo mundo vai responder Windows. Agora, se a gente pensar em termos de dispositivos que podem ser instalados nesse sistema, quantos fabricantes de impressora eu tenho no mundo? Quantos fabricantes de HD eu tenho no mundo? Quantos fabricantes de pendrive eu tenho no mundo? Nós temos muitas possibilidades, todas a serem geridas e gerenciadas por um único sistema operacional. Isso significa que toda vez que você compra um hardware novo, como por exemplo uma impressora, quando você conecta essa impressora no seu computador, ela não vai funcionar assim de bate-pronto, porque o Windows vai dizer: espera um pouquinho, você quer que eu saiba gerenciar essa impressora que veio da China? Eu não sei fazer isso direito. Me forneça, por gentileza, quais são as instruções. E toda vez que em informática nós estivermos conversando sobre instruções, nós estamos falando sobre um programa. Um programa nada mais é do que um conjunto de várias e várias instruções que determinam para o computador o que você quer que ele faça. Faz isso, agora isso, agora isso, agora isso. Um conjunto de instruções. E é por isso que quando eu compro uma impressora, ela não sai funcionando, eu lembro, eu tenho que instalar um programinha, eu tenho que instalar um softwarezinho que ou vem num CD de instalação ou você baixa da internet que vai fornecer para o sistema operacional essas instruçõezinhas de como ele manipula essa impressora. E aí quando você instala esse programinha, esse softwarezinho, o computador aprende agora a gerenciar especificamente esse novo hardware e nós conhecemos esse pequeno programinha como um driver. Atenção, driver com R no final, e esse R é muito importante para nós criarmos uma distinção com um conceito que nós também utilizamos bastante em TI, que se chama apenas de drive. Drive, apenas drive, é um elemento de hardware, é um leitor. Eu tenho um HD, ele tem um drive para fazer essa leitura. Eu tenho um CD, ele tem um drive para fazer essa leitura. Nós estamos falando de um driver. E esse driver é um elemento de software com um R no final, para a gente nunca errar na prova. E ele fornece as instruções específicas para que um hardware novo possa funcionar no seu computador. E atenção, isso é bem complicadinho, mas bem fácil da gente entender. Todo hardware tem um driver. Luiz, lá em casa, quando eu coloco um pendrive, ele é um hardware ou não é um hardware? Sim, obviamente que ele é um hardware e ele sai funcionando assim de cara. Ele não precisa de driver nenhum. Esse é o cuidado na nossa prova. Toda vez que você coloca um hardware e ele sai funcionando, é um conceito que a gente chama de plug and play. Você pluga e ele sai funcionando. Significa não que ele não precise de driver, mas sim que o driver já estava instalado previamente. E isso acontece para que um sistema operacional ele saiba gerenciar alguns recursos mais básicos e facilite a sua vida com um pendrivezinho básico, um mousezinho padrão, um teclado que você compra por R$10 e aí você espeta e ele sai funcionando. Mas não antes, sem o mouse virar uma rosquinha, que
que significa estou processando, e isso, nesse momento, ele está em busca do driver, em busca das instruções. Então, logo esse momento acontece, ele diz, ok, agora estou pronto, agora tenho as instruções, agora eu posso operar, porque eu sou o sistema que opera, eu sou o gerente, eu sou o sistema operacional. Legal? Estamos fechando esse nosso primeiro bloco e já voltamos.